Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo ABC com este ponto D no seu interior, ângulo de 30, 40 e 20 graus. E nós temos três objetivos nesse exercício. O primeiro é mostrar que esse segmento aqui, ó, o segmento AD, tem a mesma medida do segmento BC. Esse é o primeiro passo. O segundo vai ser determinar os valores desses ângulos aqui que estão faltando. E o terceiro vai ser determinar quem é esse ponto D que está no interior aqui deste triângulo. A gente consegue descobrir quem é esse ponto D. Isso após a gente fazer, cumprir com os dois objetivos falados anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente deve observar quando nós estamos diante de um problema de construção geométrica, que envolve traços auxiliares, é a observância dos ângulos. A gente tem ângulo de 20, ângulo de 30 e 40. E a partir da observância desses ângulos, tentar buscar algum critério de construção que seja útil na resolução do problema. Um dos critérios muito interessantes que a gente pode utilizar é esse daqui, ó. Quando você tem um triângulo, um triângulo obtusângulo, como esse que a gente observa, com este ângulo 2α no seu interior, se esse ângulo daqui, ó, ângulo externo, é o complementar da metade desse ângulo interno, ou seja, se ele vale 90 menos α, então a gente pode usar um critério muito interessante que é o seguinte, a gente faz um triângulo isósceles aqui, ó, em que este ângulo vale 2α, portanto, então este lado vai ter a mesma medida desse lado. E, feito isso, a gente consegue ganhar um segundo triângulo isósceles, que é esse daqui. Porque, como aqui vale 2α e aqui vale 90 menos α, este ângulo tem que valer também 90 menos α para que a soma dos ângulos internos desse triângulo dê 180 graus. Então, como esse triângulo é um triângulo isósceles, esse lado aqui tem que ser igual a esse, E, portanto, a gente tem esses dois triângulos isósceles na figura. Então, a construção que a gente deve fazer é essa, A gente constrói um triângulo isósceles grande, de ângulo de 2α, e de imediato a gente ganha esse triângulo aqui, que também é isósceles, com ângulos de base igual a 90 menos α e 90 menos α. E nessa figura aqui a gente observa este fato, Porque olha só, se a gente prolongar esse segmento BD, fazendo o prolongamento, esse ângulo daqui ele se torna um ângulo externo desse triângulo, Se ele é um ângulo externo, ele vale 70, ele vale 30 mais 40. E perceba que 70 é 90 menos a metade do 40, 70 é 90 menos 20. Então, se a gente usar esse critério de construção, a gente vai construir dois triângulos isósceles na figura. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui, ó, vou prolongar esse segmento BD e vou formar este triângulo isósceles aqui. Então, como eu prolonguei, aqui vale 70 graus. Estou criando um triângulo isósceles, então aqui vale 40 graus. Logo, esse segmento aqui, ó, ele tem a mesma medida desse segmento. Acabamos de construir um triângulo isósceles, cujos ângulos da base são 40 e 40. E a gente nem precisa fazer o teste, mas a gente já sabe que esse triângulo daqui vai ser um triângulo isósceles, por causa dessa construção. Porque esse ângulo daqui ele tem que ser obrigatoriamente 40, para fechar os 180. Ó, 40 mais 70 tem que dar 180 graus. E aqui a gente tem um ângulo de 70, aqui a gente tem um ângulo de 70, e portanto esse triângulo daqui é um triângulo isósceles, e a gente já esperava por causa desse critério aqui. Então aqui nós vamos fazer essa marcação de vermelho, para indicar que esses dois lados aqui, este e esse, têm a mesma medida. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou ligar este ponto aqui, ó, até o ponto A. E esse ponto aqui eu vou chamar de O. E é um bom nome a gente dizer que esse ponto aqui é o ponto O, Porque esse ponto O ele vai ser o circuncentro desse triângulo daqui, ó. E por que ele vai ser o circuncentro? Bom, ele é um candidatíssimo a circuncentro, Porque dele partem dois segmentos, ó, de mesma medida que vão em direção a dois vértices desse triângulo daqui, ó. E mais do que isso, esse ângulo de 40 é o dobro do ângulo de 20. Então, isso é uma característica do circuncentro, Esse ponto aqui ele tem que ser o circuncentro, porque dele partem dois segmentos de mesma medida que vão em direção a esse
aos vértices, né, desse triângulo. E este ângulo, ele olha para esse segmento CD, este ângulo de 20 olha para o mesmo segmento CD, e o 20 é a metade do 40. Isso é uma característica do circuncentro. Então, como o ponto O ele é o circuncentro, significa que esse segmento aqui, ó, ele também vai ser um segmento de cor vermelha. Esses 3 segmentos de cor vermelha são raios da circunferência que circunscreve o triângulo ACD, esse triângulo daqui. E perceba que, como é o circuncentro, esse ângulo daqui a gente consegue determinar, né? Esse ângulo ele vale 60, porque ele é um ângulo central, o 30 é um ângulo inscrito. O 30 enxerga a corda D. O 60, que é ângulo central, enxerga a mesma corda D. O ângulo central tem que valer o dobro do ângulo inscrito. Se aqui vale 30, lá vale 60. E olha só que interessante, aqui nós construímos, ó, um triângulo equilátero, né? Porque ele é um triângulo isósceles, porque esses dois lados aqui são iguais, e temos esse ângulo aqui de 60. Logo, os ângulos da base são 60 e 60 também. Aqui vale 60, aqui tudo vale 60, como a gente já tem 20, então colocamos 40 aqui nesta posição. E esse terceiro lado aqui, ó, tem que ser igual, né? Porque estamos diante de um triângulo equilátero e um dos nossos objetivos já foi alcançado, né? Lembre que a gente tinha como objetivo número 1 mostrar que esse segmento aqui, ó, tem a mesma medida deste segmento. E acabamos de fazer isso, acabamos de mostrar que esses dois segmentos têm a mesma medida, né? Marcação vermelha. E agora fica tranquilo a gente também provar quem são esses ângulos aqui, ó. Porque olha só, nós construímos nessa figura, por meio dessa construção, um quadrilátero que é inscritível, né? Esse quadrilátero daqui é o quadrilátero OCBA. Ele tem que ser um quadrilátero inscritível. Perceba que as diagonais dele são essas, né? É essa daqui e essa daqui, são as duas diagonais. Agora olhe para este ângulo de 40, ó. O 40 ele olha para esta corda, o 40 ele olha para a mesma corda. Então estamos diante de um quadrilátero inscritível OCBA. Logo, esse ângulo daqui, ó, esse ângulo, ele olha para esta corda, né? Esse ângulo de 40, ele olha para a mesma corda. Então se ali vale 40, aqui embaixo também vale 40. Como a gente já tem 20 aqui, então este ângulo daqui vale 20. E agora a gente conclui o nosso exercício, né? Porque aqui a gente tem uma bissetriz, né? Isso aqui também é uma bissetriz. Essas duas bissetrizes se encontram num ponto que é chamado de incentro do triângulo. Esse ponto D, como a gente também queria, era um dos nossos objetivos, né? Determinar quem era esse ponto D. Esse ponto D ele vai ter que ser o incentro do triângulo. Porque aqui a gente tem bissetriz, né? As bissetrizes internas de um triângulo se encontram num ponto, né? E é chamado de incentro. Como aqui vale 40 graus, aqui vale 40 graus também, né? Perceba que como o quadrilátero é inscritível, aqui tinha que ser 40 mesmo, né? O 40 está olhando para cá, ó. Esse 40 também está olhando nessa direção. Então, acabamos de mostrar, né, que de fato o ponto D é o incentro desse triângulo. Esse segmento AD tem a mesma medida desse segmento aqui. E que os ângulos que a gente estava procurando eram 20 graus e 40 graus. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.